bem-vindo ao curso O Mínimo que você precisa saber sobre solos para gerenciar áreas contaminadas. Boa parte dos contaminantes derramados em superfície concentram-se no solo e por ele trafegam. O objetivo desse curso é apresentar para você os conceitos mais importantes sobre solos para uma melhor performance no gerenciamento de áreas contaminadas e no rastreamento de fontes de contaminação. Este curso é self-paced. Recomendo que as aulas sejam assistidas sem grandes interrupções e na ordem apresentada. Vamos começar a jornada? O gerenciamento de áreas contaminadas é constituído por uma sequência de etapas que tem como objetivo tornar uma área contaminada utilizável para o uso pretendido, eliminando o risco à saúde humana e o risco ecológico. O cumprimento sequencial das etapas do gerenciamento permite a construção de um modelo conceitual no qual estarão descritas de forma progressivamente mais detalhada as interações entre o solo e os contaminantes desde sua fonte até o receptor. Para que isso aconteça, a evolução do conhecimento do solo também deve evoluir de forma satisfatória em cada etapa do gerenciamento. Na etapa da avaliação preliminar, os conhecimentos sobre geologia regional, hidrogeologia regional e tipos de solo podem ser obtidos de cartas geológicas, hidrogeológicas, cartas de solo, artigos científicos e ainda informações sobre o solo de áreas vizinhas. Na etapa de investigação confirmatória, são obtidos os primeiros dados sobre o solo da área, permitindo a identificação dos tipos de solo presentes e dos aquíferos presentes. Na etapa de investigação detalhada, devem ser obtidos dados sobre a hidroestratigrafia local que permitam a confecção de modelos de fluxo e transporte e modelos de risco consistentes. Assim, durante a realização das etapas de investigação, deve haver um salto substancial de conhecimento do solo, da área contaminada e das áreas adjacentes sobre a influência da contaminação. Perder a oportunidade de realizar um estudo consistente sobre o solo local na etapa de investigação pode criar dois problemas graves para o gerenciamento. Primeiro, um modelo conceitual fraco, que poderá comprometer a performance e eficiência das etapas de interpretação e de remediação. E, segundo, o retrabalho, que é um dos piores eventos dentro de um projeto de gerenciamento. Talvez você queira uma prova de que o conhecimento amplo e detalhado do solo local seja realmente importante. Então vamos ver como um contaminante se comporta no solo. Ao penetrar o solo, o comportamento do contaminante será fortemente afetado pelas características do solo, como, por exemplo, a textura, a permeabilidade e o grau de saturação. Para ilustrar esse comportamento, vou usar como exemplo a evolução de um solvente clorado mais denso que a água e que forma uma fase líquida não aquosa e immiscível, conhecida pela sigla de DNAPL. Nesse exemplo, o solvente foi derramado em subsuperfície. Esse tipo de contaminante terá um comportamento e evolução diferentes na zona não saturada e na zona saturada. Na zona não saturada, onde os poros estão preenchidos em sua maior parte por ar, o DNAPL, após ser derramado, manterá sua migração descendente no solo sob a influência da gravidade e de forças de capilaridade, preenchendo os poros ao longo do seu caminho, formando um corpo contínuo de contaminante. Durante esse movimento descendente, além de preencher os poros, uma parte do DNAPL irá aderir à superfície dos grãos que compõem o solo, formando a fase adsorvida. Uma pequena parte será dissolvida na umidade residual do solo, uma parte se volatilizará. Quando o corpo de contaminante atingir a zona saturada, onde os poros estão preenchidos por água, uma parte do DNAPL expulsará a água e ocupará os poros. Uma parte irá se aderir à superfície dos grãos, formando a fase adsorvida. Uma parte será dissolvida na água, que preenche os poros do solo, formando a fase dissolvida. E uma parte menos significante se volatilizará e será absorvida pela água. Ao atingir um hectare,
o movimento descendente do DNAPL será barrado e podem ser formadas poças de DNAPL sobre o Actard. Com o tempo, o DNAPL será consumido pela dissolução e volatilização, reduzindo o corpo contínuo de DNAPL a gânglios e bolhas, formando uma fase residual de DNAPL, diminuindo assim sua mobilidade. Quando a pluma de fase dissolvida permear camadas de baixa permeabilidade, como as camadas de argila, acontecerão os processos de difusão e de advecção lenta da camada mais permeável para menos permeável, enquanto uma parte da fase dissolvida será adsorvida na superfície dos grãos de argila. Avançando mais no tempo, o DNAPL, seja na forma de gânglios ou como fase adsorvida, será todo dissolvido e volatilizado. Por fim, quando toda a fase dissolvida for dissipada ou degradada, as fases adsorvida e dissolvida remanescentes nas camadas de baixa permeabilidade poderão sofrer desorção e retrodifusão, passando massa de contaminante para a camada de alta permeabilidade, contribuindo para a manutenção de uma pluma de fase dissolvida na porção mais permeável da zona saturada. Recapitulando, um contaminante, como o eteno clorado mais denso que a água, poderá apresentar no solo as seguintes fases: fase livre, ou fase densa não aquosa, também chamada de DNAPL, quando o contaminante está em fase immiscível, móvel no meio poroso. Fase dissolvida, é o contaminante aderido à superfície dos grãos do solo. Fase dissolvida, porção de contaminante dissolvida na água subterrânea formando plumas. A mobilidade do contaminante dissolvido é condicionada pela porosidade, permeabilidade e gradiente hidráulico do meio poroso. Fase vapor, porção do contaminante volatilizada que forma na zona não saturada plumas de vapor. A fase vapor tem movimento ascendente e pode se dissipar na atmosfera, se acumular sob camadas impermeáveis ou sob o piso de edificações. Os conceitos mais importantes sobre solos na próxima aula.